Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 8. Amém? Tânia falou aqui dos visitantes. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira, segunda vez? Levanta sua mão aí que eu quero te conhecer. Deus abençoe ali. Está escondido ali no canto da coluna, mas estou te vendo. Ali um casal. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém? Mais alguém? Ali aquela moça ali. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para falar conosco, para ministrar na nossa vida a sua palavra. Amém? A palavra de Deus fala também, queridos, em Provérbios, né? Nós lembramos, capítulo 4, verso 23, né? Quando fala que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque do coração procedem as fontes de vida. Mas nada chega no coração sem antes passar pelo pensamento. Existe uma etapa anterior, né, para que algo chegue ao nosso coração. E chegar ao coração, e coração aqui é muito mais do que simplesmente um sentimento, uma emoção. Conseguimos e muitas vezes pensamos no coração somente como um sentimento ou uma capacidade mental, mas coração fala de valores pessoais, fala, né, de coisas um pouco mais profundas. Então algo começa no nosso pensamento e depois vai para o nosso coração, depois vai governar as nossas ações, né? Então tudo que vai para o nosso coração antes passou pelo nosso pensamento, passou por algo que nós cogitamos, né? Se nós olharmos, né, para esse texto aqui, nós vamos ver que Paulo vai começar a elencar, né, situações ou atitudes que podemos ter com relação ao nosso pensamento. Mas antes, eu queria falar com você sobre os maus pensamentos, porque a verdade é, queridos, que muitas vezes nós, quando estamos distraídos, quando não temos, né, ou estamos desatentos, nós somos surpreendidos por maus pensamentos. É quando você, de repente, está na sala da sua casa, né, o seu filho, sua filha saiu para brincar com os amigos, saiu para uma festa, saiu para fazer alguma coisa, de repente você é tomado por um mau pensamento. Uma angústia começa, né, a tomar conta de você, você começa a ficar sobressaltada, agitada, não sabe, né, da onde que está vindo aquele sentimento, começa a pensar um monte de coisa, começa a tentar ligar, e naquele momento que você tenta ligar, o telefone do seu filho, da sua filha, dá desligado, fora de área. Você manda mensagem no WhatsApp, ele não mostra a confirmação de leitura da mensagem que você mandou. Então, justamente nesse momento, você começa a se lembrar, né, de reportagens de jovens que talvez tivessem sido sequestrados, e você começa a entrar numa espiral de desespero, uma espiral de maus pensamentos. Então, precisamos aprender a jogar por terra esses maus pensamentos, porque grande parte dos nossos maus pensamentos não se concretizam. Grande parte desses pensamentos que tomam conta da nossa mente, que tomam conta, né, muitas vezes querem tomar conta até mesmo do nosso coração,
eles não se concretizam na realidade. Todos nós, né, em algum momento, somos tomados por pensamentos assim: não vai dar certo, não sei o que eu estou fazendo aqui, se tudo que eu faço, tudo que eu tento realizar, tudo que eu tento, né, atingir, eu não consigo resultado, não consigo chegar nesse lugar. Então precisamos tomar conta, né, do nosso coração, do nosso pensamento, para que isso não tome conta do nosso coração. Se nós pararmos para pensar, quantas pessoas que vocês conheceram ou conhecem, né, que antes era uma bênção na igreja, era uma bênção na juventude, era uma bênção, né, que até mesmo talvez pregassem a palavra de Deus para vocês, e de repente essas pessoas hoje estão afastadas, estão desviadas, estão sem relacionamento com Deus. Tudo começou com algo na mente, algum pensamento, que depois tomou conta do coração, que depois se tornou em práticas, atitudes que o afastaram de Deus, afastaram da igreja, afastaram do convívio com os irmãos, afastaram, né, do relacionamento com pessoas. E é isso, queridos, que muitas vezes nos afasta de Deus, nos afasta de estar na presença do Senhor. Às vezes é uma pequena palavra, às vezes é um pensamento que você cultivou por uma atitude de alguém, por uma palavra de alguém, e que aquilo se transformou em algo grande, tomou conta do seu coração, e você disse: não quero mais relacionamento com aquela pessoa, não quero mais pisar naquele lugar, não quero mais, né, convívio com aquelas pessoas. E de repente você foi se desviando, você foi se afastando, se esfriando na fé, por causa de pensamentos, por causa de relacionamentos, por causa de convívio com pessoas. E grande, né, se nós pararmos para pensar, o que nos afasta muitas vezes da igreja são as pessoas. Você até diz: olha, com Deus eu estou legal, o problema são as pessoas. Com Deus eu estou bem, eu amo a Deus, mas o meu problema é amar o meu irmão. O problema é que a Bíblia diz que se você não ama teu irmão, é impossível você amar a Deus. Se nós temos dificuldade de amar o nosso irmão, como é que nós que vemos, como é que nós vamos amar a Deus, que é aquele que não vemos? Então grande parte dos nossos problemas são com as pessoas, são com pensamentos, com palavras, né? São com sensações que nós temos, que queremos experimentar cada vez mais, e acabamos nos afundando em compulsões, vícios, e nos afastando de Deus por causa de emoções, por causa de pensamentos que muitas vezes tomam conta, e por não fecharmos a porta logo na entrada, logo no pensamento, acabamos deixando essas coisas entrarem no nosso coração, e por estarem no nosso coração, nós acabamos tomando um comportamento que nos afasta de Deus. Então eu queria falar nessa noite sobre isso, sobre como podemos, né, fechar essa porta, como podemos blindar a nossa mente contra esse tipo de pensamento, contra os pensamentos que muitas vezes vêm, e nós precisamos então dar ordem para eles, para que eles saiam, para que eles desçam desse ônibus, né, desse carro que nós estamos, que se com certeza você estiver num lugar e você entrou no Uber, pagou a corrida, de repente esse táxi Uber parou no sinal, alguém abre a porta e quer pegar uma carona com você, você obviamente vai dizer: não desce daqui agora, porque é eu que estou pagando essa corrida. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. Esses maus pensamentos, eles entram no meio da nossa corrida, no meio do nosso pensamento, e eles querem dizer: não, eu quero caminhar com você aqui um pouquinho, quero andar com você aqui um pouquinho nesse carro. E você tem que ter a ousadia de dizer: não, desce, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei, né, que existe pensamentos de Deus a meu respeito, que a Bíblia diz que são maiores até mesmo do que os meus próprios pensamentos. Okay. Que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz sobre mim, não de mal, né? São pensamentos de Deus a meu respeito. Então, queridos, nós precisamos entender, né, que o nosso lugar em Deus, que há um lugar para a gente em Deus, né, e que esse lugar
para ser ocupado por Deus, para que Deus ocupe um lugar no nosso coração, nós precisamos então nos conectar com os céus. Nós precisamos conectar nossa mente aos céus. Nós precisamos conectar nossa mente em Deus, conectar nossa mente na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, antes eu queria fazer uma diferenciação entre bons pensamentos e pensamento positivo. Porque o que nós estamos falando aqui é sobre pensamento positivo. Porque pensamento positivo é aquele tipo de pensamento que você tem como simplesmente para descarregar, né, ali a sua frustração, descarregar com relação à realidade. Você diz, não, vai dar tudo certo. A pessoa te contou um monte de problema e você não tem a solução para dar, você não sabe o que fazer, aí no final você diz, vai dar tudo certo, confia, fica firme. Então a gente vai, né, muitas vezes a gente tem uma fé que é uma espécie de pensamento positivo, e que a gente diz, não, a gente vai conseguir, eu vou alcançar, mas muitas vezes a gente não traça metas, não traça maneiras, não tenta, né, mudar atitudes e comportamentos para alcançar esse objetivo. Então o pensamento positivo é aquele pensamento que a gente tem dizendo que vai dar certo, mas não muda, a gente continua do mesmo jeito. Mas esse pensamento, né, é aquele pensamento que é capaz de mudar a nossa vida. O pensamento que Paulo está falando aqui, né, esse pensamento é aquilo que vai ocupar a nossa mente. Se ocupa a nossa mente, é aquilo que vai para o nosso coração. E se vai para o nosso coração, muda as nossas atitudes, muda as nossas palavras, muda o nosso comportamento, muda o nosso relacionamento com Deus, muda o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos amigos. Porque senão, amados, nós vamos ter, ou estar servindo a Deus, ou servindo um evangelho que é superficial, em que a gente tem um contato com Deus, a gente até crê em Deus, a gente vai na igreja, a gente pensa em Deus no momento do culto, mas aí depois a gente vai para casa e a gente pensa nas coisas da vida. A gente acaba fazendo uma distinção entre o momento de pensar em Deus e o momento de pensar nas coisas da vida. Daí não incluímos Deus na nossa vida, deixamos Deus de fora, porque a gente diz, Senhor, isso aqui eu resolvo, essa parte aqui é comigo. E a gente fala, né, e para muitas pessoas funciona assim, né, estar na igreja é o lugar de eu pensar em Deus. Esse momento é o momento de eu pensar em Deus. Mas não, Deus quer estar conosco o tempo inteiro. Amém. Deus quer que estejamos com Ele o tempo inteiro. E nem sempre, irmãos, é fácil nós pensarmos, né, que Deus está conosco o tempo todo. Muitas vezes que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos, são os momentos que a gente esquece que Deus está presente conosco. Apesar de Deus estar presente, apesar dele estar conosco, nós acabamos agindo como se ele não estivesse. Acabamos, né, praticando ações como se Deus não estivesse conosco. E aí que entra a misericórdia de Deus, amados. Porque apesar de tudo aquilo que somos capazes de fazer, Deus continua sempre presente, pronto para nos perdoar, pronto para nos abençoar, pronto para estender as mãos para nós, para que possamos ter uma vida santa, uma vida reta e abençoada. Talvez se fosse eu, irmão, estivesse junto com você, no momento que você pecasse, era cajado, né? No momento que você falhasse, dava uma cajadada na tua mão, né? Lá no quartel, né, quando o jovem entra, não sabe direito o que é esquerda, o que é direita, né? Muitas vezes tem gente que tem dificuldade, amém, irmão? Tem gente que tem dificuldade, eu vou achar. Quem tem dificuldade entre direita... Ah, é? Não sabia disso. O irmão falou, eu trouxe uma informação ali que quem não engatinha tem dificuldade entre direita e esquerda. Isso aí não sei, irmão, tem que estudar isso aí. Então tem gente que tem dificuldade entre direita e esquerda, né? Aí alguém manda direita, vou ver, o rapaz vai para a esquerda. Não dá certo, no quartel isso não rola, né? Aí tem uns instrutores que andam com uma varinha. Anda com uma varinha. Se o cara for para o lado errado, toma uma varada, né? Aí se não aprende
No amor, aprende na dor. E acaba aprendendo. A realidade é que nós, muitas vezes, somos, ou ativamos na nossa vida, um sistema de recompensas. Esse sistema de recompensas nos faz querer ter mais recompensas. E é por isso que nós, muitas vezes, acabamos comendo demais. Porque comer açúcar é muito bom. Comer aquele doce, aquela torta, né? A irmã já está até falando mistério ali. Está até falando serotonina, dopamina. A verdade é que nós queremos sempre uma recompensa em troca de tudo que fazemos, de tudo que realizamos. Alguns, perdem, esse senso de tal forma, que acaba experimentando, uma droga, experimentando, uma substância, e aquilo se torna um vício para ela, e aquilo faz com que ela perca totalmente o seu senso, acaba fazendo coisas terríveis para alcançar aquele prazer, alcançar, aquilo que vai trazer aquela recompensa. E muitas vezes na nossa vida, nós acabamos sendo conduzidos por isso, e isso acaba tomando conta do nosso pensamento, porque queremos mais prazer, queremos mais aquilo que nos traz uma recompensa, queremos mais aquilo que nos traga algo que seja imediato, que esteja presente ali naquele momento. E quando falamos então de coisas espirituais, em que a recompensa nem sempre é tão visível assim, é tão presente. Às vezes, você ora, você levanta da oração e parece que Deus está mudo, parece que Deus não falou contigo. Às vezes você levanta da oração, você sente a presença de Deus, mas você não sabe o que Deus vai fazer. E para algumas pessoas, isso acaba se tornando uma espécie de martírio, saber que Deus, apesar de estar no controle, eu não sei como e qual é a maneira que Deus vai fazer na minha vida. Entenda que, apesar de tudo o que você esteja vivendo, tudo que você esteja passando, toda a situação que está ocorrendo na tua vida, tenha certeza que se Deus vai agir, Ele vai agir independentemente da sua forma, do seu querer, da maneira como você acha que Deus tem que fazer. Porque Deus tem milhões de maneiras de realizar na nossa vida, que nós não entendemos, que nós não sabemos. Deus tem maneiras de fazer na sua vida que você não compreende. O que importa é, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele continua pronto para te abençoar. Aleluia, Jesus. Então precisamos aprender a cultivar esses bons pensamentos. E Paulo começa aqui falando sobre pensarmos naquilo que é verdadeiro, pensarmos naquilo que está conectado com a realidade, pensarmos naquilo que está conectado com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Porque às vezes nós temos pensamentos tão mirabolantes, irmãos, que esses pensamentos se desconectam da realidade. Temos pensamentos tão fantasiosos que não conseguimos imaginar como vamos alcançar aquele objetivo, ou imaginamos alcançar objetivos que estão fora, que não estão relacionados com a nossa realidade. Se você quer ser um juiz, é impossível você querer ser um juiz sem antes fazer uma faculdade de Direito. Você precisa ter um objetivo, uma realidade que faça, ou pensar em algo que esteja conectado com a sua realidade, conectado com aquilo que você vive. Há muitos que dizem que o fato de nós termos nos enclausurado, estarmos nas cidades, estarmos focados ali 24 horas, praticamente envolvidos em redes sociais, em televisão, isso desconectou o ser humano da realidade. Porque antes, se um boi, uma vaca ficasse preso na cerca, você ia atrás do boi, atrás da vaca para tirar ela de lá, você ia tirar o leite da vaca,
você sabia de onde as coisas estavam vindo, né? Você tinha conexão com a vida, com a realidade, com aquilo que faz parte do mundo natural. Mas hoje você chega no mercado, pega a caixinha, e se eu perguntar para algumas crianças, ela acha que realmente o leite vem da caixinha, não vem da vaca, né? Então, nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que está conectado com a realidade, que está conectado com o mundo, está conectado com a vida. Pessoas, né, que estão desconectadas da realidade, que estão vivendo um mundo paralelo, um mundo de redes sociais, um mundo que as fotos são só para mostrar que você está cada vez mais bonita, mostrar que você está bem, quando na realidade o teu coração está vazio, está sem Deus. Enquanto o teu coração, né, está afastado de Deus, os teus pensamentos estão distantes de Deus, você tenta mostrar uma vida que você não tem, tenta mostrar riqueza, tenta mostrar fama, tenta mostrar que você tem amigos, enquanto você na realidade se sente só. Então precisamos nos conectar com um pensamento que seja verdadeiro. Quem é você em Deus? Quem é você? Se eu perguntasse, porque de Deus a gente não consegue esconder nada, irmãos. Você pode me enganar lá nas redes sociais, dizer que você está bem, sorrir, né? Tirar foto no Cristo Redentor. Vai lá no Pão de Açúcar, tira foto bonita, lindo, maravilhoso, né? Vai para a academia, fica forte. Mas quem você em Deus? E o teu coração? E o teu coração na presença de Deus? Será que Deus já te perdoou hoje? Será que você já se arrependeu hoje? Será que nós estamos conectados com essa realidade de Deus? Ou será que nós estamos nos afastando das pessoas, nos afastando dos amigos, nos afastando da família, simplesmente para mostrar uma vida que nós queremos ter, ou queremos alcançar, ou queremos apresentar uma vida que não é verdadeira, que não é realidade? E acabamos fixados com o nosso pensamento nisso. Paulo fala de pensarmos naquilo que é respeitável, naquilo, né, que tem um pensamento, naquilo que tem um respeito, que tem pudor, naquilo que tem uma sensatez. Então precisamos aprender a cultivar pensamentos que nos coloquem de pé, pensamentos que nos deem dignidade, pensamentos que não nos rebaixem, pensamentos que não nos coloquem numa condição inferior, porque Deus nos fez pessoas dignas de receber a sua presença, de receber o Espírito Santo na nossa vida. Mas infelizmente existem pensamentos que nos tornam cada vez mais parecidos com animais, pensamentos que nos levam a viver uma vida em que somos guiados não pelo que desejamos e pensamos, mas pelos nossos próprios instintos, pelas nossas vontades. Pensamentos que nos levam a viver uma vida que nos tornam indignos, que nos tornam menos seres humanos, enquanto Deus quer nos colocar numa posição de graça, de favor, de misericórdia, enquanto Deus quer nos colocar numa condição de filhos, de filhas, onde nós podemos entrar na presença de Deus e Ele nos olhar nos nossos olhos e dizer: vem, entra no meu reino, porque foi para isso que eu te preparei, foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu trabalhei na sua vida. Nós podemos ter pensamentos que não são pensamentos que nos tragam esse respeito. Viu como Deus nos trata com consideração, quanto Deus nos trata com respeito? Às vezes nós podemos cultivar pensamentos que simplesmente nos rebaixam, nos tornam menos dignos, pensamentos que nos fazem até mesmo inferiores, porque queremos ter práticas, atitudes que simplesmente satisfazem o nosso coração naquele momento, mas que mudam a nossa identidade, que mudam quem somos em Deus, que depois, quando entram no nosso coração, vão mudar a maneira como Deus quer se relacionar conosco. Então Deus fala para nós pensarmos naquilo que é respeitável. Terceiro, pensarmos naquilo que é justo. Temos o pensamento daquilo que é certo
e do que é errado. E em toda tribo, povo, raça, nação, existe um código do que é certo e do que é errado. Em todo lugar, irmãos, matar criancinha é errado. Em todo lugar, existem tribos, que até que sacrificam a criança que nasce deficiente, uma cultura antiga, mas em todo lugar, existe um código daquilo que é certo e daquilo que é errado. Existe no teu coração, no nosso coração, algo, até mesmo daquele que não serve a Deus, que diz para ele o que é certo e o que é errado. E por mais que tenhamos leis que nos digam o que é certo e o que é errado, existe uma lei de Deus no nosso coração. E essa lei de Deus fala conosco todos os dias, se estamos agindo certo ou errado com o nosso próximo. Se devemos perdoar ou não perdoar. E daí você endurece o teu coração e diz, eu não vou perdoar. Mas o Espírito Santo vem depois e diz, por que você não perdoou? A gente endurece o nosso coração e diz, eu não vou, eu não menti. Você tenta se enganar, você tenta falar, não, eu não mentia, eu só omiti a verdade. Mas aí depois o Espírito Santo vem para você e diz, você mentiu. Você agiu com dolo, você agiu com má fé. Você diz, foi sem querer querendo. Mas o Espírito Santo fala contigo, você agiu com má fé com teu irmão. Você agiu com dolo. Então nós precisamos pensar naquilo que é justo. Naquilo que é justo. É justo. Isso que está no meu pensamento, isso que está tentando entrar no meu coração, isso que eu quero fazer, a maneira como eu quero fazer é justo. Porque precisamos lembrar, irmãos, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. A nossa justiça tem que ser maior do que a deles. E eles se achavam muito justos diante de Deus. Então precisamos ter isso na nossa mente, ocupar a nossa mente daquilo que é justo, daquilo que é certo, daquilo que vai trazer algum proveito. Quarto, precisamos tomar da nossa mente, do nosso pensamento, aquilo que é puro, sem malícia, sem mistura, aquilo que realmente vai nos aproximar de Deus. Porque às vezes somos tomados por pensamentos que até parecem bons, mas que são misturados com uma malícia por fora. Às vezes a gente está até disposto a ceder o lugar, desde que a gente vai descer na próxima estação. A gente está disposto até a fazer uma coisa boa, desde que a gente receba algum benefício em troca. Então precisamos ocupar a nossa mente com o que é puro, com o que é sem mistura, com o que é santo. Pensar naquilo que é santo. Pensar no que é santo é pensar nos céus, é pensar na grandeza de Deus, é pensar na majestade de Deus, e como esse Deus, apesar de santo, é capaz de nos amar. Como esse Deus, apesar de puro, é capaz de se relacionar comigo, que sou impuro. Como esse Deus que é soberano, grande, tremendo, poderoso, é capaz de nos amar da maneira que nós somos, da maneira como estamos. Muitas vezes pensamos naquilo que é malicioso, naquilo que é mal, naquilo que nos afasta de Deus, naquilo que contamina o nosso coração. Ezequiel, no capítulo 37, quando ele tem a visão do trono de Deus, ele diz que saíam águas daquele altar, até que as águas foram chegando nos ardelhos, ele foi andando, as águas chegaram nos joelhos, as águas chegaram nos lombos, até que se tornou um rio, que ele não conseguia mais, só atravessava nadando. Ele disse, esse rio se encontrava e chegava até o Mar Morto,
e quando chegava lá, esse rio gerava vida. Ou seja, aquilo que é puro é o que deve vencer o que é impuro. Aquilo que vem do trono de Deus é o que deve vencer aquilo que não é do trono de Deus, aquilo que não é da graça de Deus, aquilo que está morto na sua vida. O que está morto é ressuscitado com aquilo que vem do trono, com aquilo que vem da graça, daquilo que vem do favor de Deus. Quando há um encontro dessas águas, quando há um encontro das águas de Deus e as águas impuras do nosso coração, não são as águas impuras que vencem, ou que contaminam as águas de Deus, são as águas de Deus que nos purificam, que nos limpam, que nos lavam. E é por isso que precisamos então ocupar a nossa mente com aquilo que é puro, porque é o puro que vai lavar, que vai limpar aquilo que é malicioso. É o puro que vai limpar aquilo que muitas vezes já tomou conta do seu coração, já tomou conta da sua mente. Aquilo que é amável. Em outras palavras, aquilo que inspira amor. Inspirar amor é muito mais do que fazer uma poesia. Tem gente que quando era apaixonado, começou, igual o Jonas, Tânia? Jonas fazia aquela... mandava flores, fazia aquela poesia bonita. Mas nós precisamos então inspirar amor. Inspirar amor é muito mais do que falar de amor. Inspirar amor fala de ações que nos fazem lembrar do amor de Deus. E qual é a maior atitude de Deus? Qual é a maior prova do amor de Deus para nós? É o fato dele, em primeiro lugar, sacrificar o seu filho na cruz do Calvário. Então, irmãos, não existe amor sem sacrifício. Para ter amor, a gente precisa sacrificar alguma coisa. Para inspirar amor, a gente vai ter que incomodar alguma coisa na nossa vida. A gente vai ter que despender tempo, a gente vai ter que desprender recursos, a gente vai ter que desprender um tempinho ali conversando, falando. A gente vai ter que ter um tempo caminhando junto, uma milha caminhando ao lado do nosso irmão. Para a gente poder inspirar amor, a gente tem que ter vivência. A gente tem que compartilhar, a gente tem que estar junto. Não é fácil. Mas a verdade é essa. Se queremos que isso ocupe o nosso pensamento, a gente precisa pensar em coisas amáveis. Não é o amor das novelas. Não é o amor dos filmes. Não é o amor do Titanic. Titanic afundou, mas teve um sacrifício lá no Titanic. Então pode ser o amor do Titanic. Mas é o amor de Deus. É o amor que ultrapassa todas as barreiras. A Bíblia diz que com cordas de amor Ele nos atraiu. Foi Ele que nos atraiu, Ele que nos chamou. Ou seja, antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Quando você estava lá no mundão, perdido, sem vida, Deus já te amava. Deus te amava desde o momento que você nasceu. A Bíblia diz que antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, já nos sondava. Ou seja, esse Deus nos amava quando a gente nem consciência tinha desse amor. Quando a gente nem tinha se dado conta do que era amor, Deus já nos amava. Então precisamos pensar nesse amor. Pensar nesse sacrifício de Deus. Pensar naquilo que Deus fez por nós. E por último, Paulo aqui fala sobre pensar naquilo que é de boa fama, naquilo que tem boa repercussão, naquilo que é bom, porque tem gente que só pensa o que é mal. Eu falava aqui hoje de manhã, que tem gente que quando vai puxar conversa com alguém que não conhece, está no mercado, vai puxar conversa com alguém, ela diz: nossa, mas esse mercado é ruim, é uma porcaria. A carne não presta, nunca tem o que a gente quer. Já comprei coisa fora da validade. Isso ela está puxando conversa. Olha, hoje vai chover canivete, o dia está horrível. E às vezes a gente acostumou a conversar com as pessoas
enfatizando aquilo que é mal. Acostumou a puxar conversa com as pessoas. Carioca gosta muito de conversar. Esses dias eu fui num lugar, né, e o senhor, né, queria chamar atenção para o problema de saúde dele. E ele disse: olha, essas minhas 2 hérnias de disco estão me incomodando demais hoje. Aí falou isso uma vez para o caixa. Daqui a pouco ele veio para mim e falou: olha, essas minhas 2 hérnias de disco hoje estão me incomodando demais. Fiquei sentado o dia todo. Eu falei: olha, mas tem aquela cadeira, você podia ter colocado a cadeira para trás? Não, mas a cadeira está velha. Então nós muitas vezes enfatizamos o que é mal, enfatizamos aquilo que é o pior que acontece e não pensamos naquilo que é bom. Estamos vivos, estamos respirando, temos saúde em outras áreas. Deus nos abençoou de tantas formas. Isso vai ocupando a nossa mente durante o dia. Então precisamos, irmãos, dar um comando para a nossa mente. Quem manda na nossa mente somos nós. Somos nós, irmãos. Nós é que estamos no governo da nossa vida. Mas você ser espiritual, diga: não, é Deus que está no comando da minha vida, pastor. Amém? Amém, glória a Deus, crente. Mas no final, quem vai tomar a decisão vai ser você. Quem vai agir vai ser você. E você vai agir conforme o seu pensamento. Você vai agir conforme as suas emoções. Se você deixar que as suas emoções tomem conta, se você deixar que as suas vontades tomem conta, você não vai agir conforme aquilo que você sabe que é certo, aquilo que você sabe que é errado. Você vai agir conforme a emoção que está no momento. Daí, tem gente que não compraria no seu momento normal, nas suas condições normais de temperatura e pressão, ela não compraria nada. Mas naquele momento emotivo, né? Naquele momento de cansaço, ela diz: eu mereço, aleluia. Daí ela abre a internet e sai comprando tudo de madrugada, 1h da manhã. Aí compra celular, compra coisa que não precisa para dentro de casa. Por quê? Comprou pela emoção. Depois se arrependeu. Depois não sabe mais o que fazer com aquelas 30 processadores que tem dentro de casa. Vai processar o quê? Processa cebola, processa tomate. A cozinha tem doença, isso é doença. Mas, queridos, nós não precisamos deixar que o Espírito Santo tome conta da nossa mente. Precisamos então blindar nossa mente para os maus pensamentos, porque é o pensamento que governa a ação. É do pensamento que vai para o coração. Eu pretendo falar uma outra mensagem sobre o coração, mas eu queria que a gente desse um comando, né? Todos os dias, eu tenho tentado praticar isso de manhã, de dar um comando para a minha mente. Um comando dizendo: olha, hoje você vai agir assim. Isso parece loucura? Primeiro nós precisamos ser gratos, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido, quão maravilhoso Ele é. E todas as noites nós podemos fazer isso, nós podemos agradecer a Deus, nós podemos orar ao Senhor. Mas quando nós acordamos de manhã, nós vamos enfrentar o nosso dia, nós vamos enfrentar, né, dificuldades, né, que muitas vezes se apresentam e a gente precisa estar preparado. Então às vezes nós precisamos dar um comando para a nossa mente, porque a verdade é que nós não queremos orar, irmãos. Nós não queremos abrir a Bíblia e ler. Então naquele momento em que você está cansado, naquele momento que você diz: olha, hoje não dá, você precisa ter a certeza de que Deus é aquele que fala por meio da sua palavra. Eu digo: hoje eu vou abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo. Hoje eu vou orar e Deus vai falar comigo. Isso serve, queridos, para muitas vezes nós tirarmos da nossa mente esses maus pensamentos
Para quando eles chegarem, você dizer: desce desse ônibus aí, desce desse carro, porque os pensamentos de Deus são maiores. Eu não vou entrar nessa espiral, né, de maus pensamentos, nessa espiral de pensamentos que me afastam de Deus, nessa espiral de pensamentos de morte, de pensamentos que me tornam inferior. Mas agora eu vou pensar conforme Deus pensa. E Deus pensa a teu respeito coisas muito boas, irmãos. Somos pequenos, somos falhos, mas existe um Deus que nos ama desse jeito. Deus nos deu um privilégio, queridos. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus nos deu o privilégio de pregar a sua palavra. Você tem o privilégio de abrir a sua boca e pregar sobre essa palavra, aonde você estiver. Deus te capacitou, Ele te ungiu, Ele te deu graça, Ele te encheu com a sua presença. E se você está aqui hoje, nessa noite, é porque esse amor de Deus te alcançou. Se você está aqui nessa noite, é porque apesar de tudo aquilo que se passa na sua mente, no seu coração, de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você já experimentou e ficou marcado na sua vida, porque grande parte daquilo que vivemos, grande parte daquilo que passamos hoje, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, são marcas que ficaram na nossa vida, marcas que nós carregamos, atitudes que nós carregamos muitas vezes por anos e sequer cogitamos em mudar, sequer sabemos como mudar. Deus então chega, o Espírito Santo na nossa vida e diz: eu posso mudar isso. Eu posso mudar comportamentos, posso mudar hábitos, posso mudar o seu pensamento. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque cremos num Deus que está conosco. Não quer dizer que pensamentos maus não virão sobre nós. O fato de estarmos na igreja, de estarmos servindo a Cristo, de sermos servos do Senhor, não quer dizer que estamos imunes aos nossos pensamentos. Todos os dias temos que lutar. Todos os dias precisamos estar preparados. Todos os dias precisamos ter consciência de quem somos em Deus. Precisamos saber quem Deus quer que eu seja, quem Deus quer que Deus deseja que eu seja, porque Deus tem planos para você. E talvez, você esteja pensando aí: ora, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz terapia, eu já fiz isso, já fiz aquilo. São coisas que podem te ajudar a conquistar hábitos ou mudar situações humanas, mas nós estamos falando aqui de coisas espirituais. E na esfera espiritual, irmãos, para te ajudar, só Deus. Na esfera espiritual, para te ajudar, só o Espírito Santo. Só a palavra de Deus. O homem pode te dar bons conselhos, boas estratégias. O homem pode te dar dicas maravilhosas de como você construir bons hábitos. Mas para mudar o seu pensamento, para mudar o seu comportamento, os seus valores, as suas atitudes, só o Espírito Santo, irmão. Porque tem gente aqui que nem apanhando muda. Quanto mais. Tem gente que nem quando a mãe dava uns tapas, mudava, a mãe batia e dizia: não doeu. Nem assim mudava. Mas o Espírito Santo sabe a maneira de tratar contigo. O Espírito Santo te conhece. Ele sabe como tratar cada um de nós aqui. Ele nos conhece individualmente, nos conhece pelo nome. O Senhor tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. É por isso que eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Quero orar pela sua vida. Quero orar pedindo para que, em primeiro lugar, esses maus pensamentos saiam. Pensamento que te persegue, pensamento de morte, pensamento que não vai dar certo, pensamento de que vai dar tudo errado, eu sou ninguém, eu sou nada. Esses pensamentos caem por terra, em nome de Jesus, meu Pai. Existe um pensamento maravilhoso de Deus para você. Não sei se você conhece gente assim. Gente que você olha para a pessoa e você diz: nossa, essa pessoa é muito capacitada.
Você olha para a pessoa e você diz, meu Deus, se fosse metade desse fulano aí, em termos de capacitação, eu estava bem. Mas a pessoa mesmo não se enxerga desse jeito. A pessoa se enxerga inferior, se enxerga incapaz. Mas para Deus, nós somos capazes de entrar na sala do trono, no lugar santo, no lugar onde os anjos estão cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor nos capacitou a entrar nesse lugar. E é nesse lugar que Ele fala conosco. Irmãos, se eu entro nesse lugar, não tem tempo no celular. Se eu entro nesse lugar, não tem tempo para distração. Ontem, para encerrar, nós fomos numa festinha de uma amiga, uma Matias. E nessa festinha, perto da hora do parabéns, né, tinha princesa, era festa de menina, né? Tinha princesa. E o Matias não se atrai muito com esse tema. E a princesa estava lá fazendo a apresentação dela, e do lado tinha uma televisão ligada com o desenho passando. O que você acha que chamou mais a atenção do Matias? A televisão. E ele ficava olhando para a televisão enquanto estava tendo aquela apresentação da princesa. E às vezes, irmãos, eu fico pensando, será que se eu estivesse na sala do trono, no lugar santo, Deus está ali comigo face a face? Será que eu teria alguma outra distração? Será que teria alguma outra coisa que ocupasse o meu pensamento naquele momento, se não a glória de Deus, se não o poder de Deus, se não aquilo que Deus fosse falar comigo? Imagine, irmãos, você indo para um jogo muito importante na sua vida, você é um jogador de futebol, e de repente, um técnico, alguém com alta capacidade se coloca diante de você, e aquela pessoa vai te dar as suas últimas instruções antes de você entrar em campo. Será que essa pessoa ia dizer o quão incapaz você é? Iria falar a respeito dos seus defeitos? Ou será que aquela pessoa ia tentar te estimular a fazer mais um gol? Ou será que aquela pessoa ia te estimular a ir além, a dar o máximo de si? Quando você entra em campo, quando você luta espiritualmente, Deus aplaude você. Ele acredita em nós. Ele acredita em você. Ele não diz para você, você não é capaz. Ele diz, vai fundo, meu filho. Porque eu estou contigo nessa caminhada. Eu estou contigo nessa prova. Eu estou contigo nessa dor. Eu estou contigo nessa luta. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Senhor. Levanta as suas mãos. Em primeiro lugar, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua família. Agradeça ao Senhor pela sua casa. Agradeça ao Senhor pelas coisas que você tem. Você tem roupa para vestir. Tem comida na sua geladeira, meu irmão. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo bairro que você mora. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele é. Seja grato a Deus. Seja grato porque quantos metros você anda para comprar um pão. Seja grato ao Senhor. Seja grato por tudo que Ele já fez na sua vida. Pelo milagre que já aconteceu no passado. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele é. Obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos reunidos aqui hoje. Obrigado por essa oportunidade de estar na tua casa, Senhor.
Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama como filhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca se esqueceu de nós. Agradeça a Deus, meu irmão. Que todo mau pensamento, que todo pensamento que não traz paz ao coração, que todo pensamento que traz guerra, que traz medo, que traz confusão, seja jogado por terra agora em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda o nosso coração, Calabaraço, e calabaraço. Existem pensamentos que tentam tirar o teu sono, meu irmão. Pensamentos que ficam tumultuando a tua mente e você não consegue dormir, você acorda de madrugada. Nós jogamos por terra isso em nome de Jesus.